Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou gravar esse vídeo para vocês numa situação que foge um pouco ao propósito do canal. Eu estou postando esse vídeo nesse meu canal aqui, vou postar no meu pessoal também amanhã ou depois, porque assim, a gente sempre acha que as coisas não acontecem com a gente. Vocês já perceberam isso? Eu lembro muitas vezes eu andava de moto mais rápido, moleque, e acelerando, vi um monte de amigo meu morrendo, sofrendo acidente, mas eu falava, isso não, comigo não acontece, eu piloto melhor que ele. Mas é o seguinte, eu lembro um tempo atrás, eu fiz um vídeo e eu postei no meu Facebook pessoal, falando sobre daquele desafio da baleia azul. Eu acho que tem algumas pessoas que elas vêm para o mundo com um propósito de destruição, né? Elas são tão frustradas com si próprias, são tão sujas com si próprias, que elas não têm coragem de sumir do mundo, né? E elas ficam infernizando a vida de outras pessoas, tentando desgraçar a vida de outras pessoas, por causa da própria infelicidade, o próprio vazio. É aquilo que eu falo sempre para as pessoas. As pessoas elas permitem tantas sensações ruins dentro delas que elas acabam se esquecendo das sensações boas que existem. Eu acho que as pessoas se afastam muito dos valores reais da vida. Elas permitem a si próprias a mentira de que estão na zona de conforto. Vamos lá. O tal da baleia azul, um monte de gente mutilada, cortada, alguns morreram, a maioria crianças. Quanto tempo faz que você não olha a mensagem do seu filho, né? Quanto tempo faz que você vira para o seu filho e fala assim, não, fica jogando aqui, tá tudo certo, só me deixa em paz. Ah, eu tenho muito trabalho. Ah, eu estou muito ocupado. Ah, e o seu filho tá ali. O pai que não cria, a rua cria. Lembra disso, eu cresci ouvindo isso, tá? Eu tento sempre estar antenado, porque eu tenho um filho de 11 anos. Para quem não sabe, o Rafael tem 11 anos. E ele é um menino super educado, super carinhoso, muito próximo a mim, até porque, para quem também não sabe, eu sou pai solteiro, eu criei o Rafa sozinho a minha vida inteira, a vida dele inteira. E eu tenho uma proximidade muito grande com ele. Eu comecei a ler alguns artigos sobre uma nova brincadeira que se chama Momo Suicide Challenge. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês verem aonde vai o nível de maldade do ser humano, tá? Eles pegam crianças, adicionam em grupos de WhatsApp de crianças, redes sociais, mensagens de privado de Facebook, Instagram, e começam a falar, olha, o Momo tá no chat, vamos conversar com ele. E ele vai fazendo desafios para essas pessoas. Enfim, o que aconteceu? Eu chamei meu filho há um tempo atrás, há uns 3, 4 dias atrás, logo que eu comecei a ver esse tipo de situação acontecendo em alguns lugares. Fiquei sabendo de uma menina na Argentina de 12 anos, se eu não me engano, que se matou por causa desse infeliz. E aí ontem eu estava conversando com o Rafael e ele virou para mim do nada assim e falou assim, pai, olha isso. Um menino da sala dele, eu acho que não sei se vocês conseguem ver aqui, um menino da sala dele, chamado Andre, colocou assim, tell me if you want to add somebody else. I don't really care about this chat. Ou seja, ele criou um chat, um grupo de conversa no WhatsApp e falou que ele realmente não se importava com isso. Aí ele escreve embaixo assim, by the way, Momo is on this chat. E começou a colocar uma série de pessoas. Algumas crianças simplesmente saíram do chat. Outras crianças começaram a fazer perguntas. O Rafa veio me mostrar. Tinha aqui mais ou menos umas 20 crianças
tudo na casa de 11, 12 anos, que são os meninos do sexto ano da sala do Rafa, e alguns números esquisitos. Um número com DDD da Europa, um número com DDD da Austrália, um número com DDD do Brasil. Não tem brasileiro na sala do Rafa. Então, eu tirei esse print. Obviamente, vou encaminhar para quem de interesse. Falo para vocês, quis gravar esse vídeo para vocês com um grande aperto no coração, porque eu sei que muita gente tem filho. Crianças, outros um pouco maiores, outros adolescentes, que têm amigos, que na verdade não são amigos, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando, que ficam querendo trazer esse tipo de coisa para aparecer. Querer trazer esse tipo de coisa para pegar um momento de fragilidade de uma criança que tem um pouquinho de falta de atenção ali, ou um excesso de atenção que é mais perigoso ainda, aquele pai ausente que sabe que é ausente e que ao invés dele tentar se corrigir, ele dá demais para a criança, que nem aquele menino que um monte de gente começou a fazer os vídeos do quanto custa a roupa dele, o relógio dele. Aquilo ali eu acho que é uma degradação de sociedade absurda, porque um menino daquele ter aqueles valores diante de uma sociedade na qual o Brasil se passa hoje, pela situação pela qual ele se passa hoje, que os pais podem ter dinheiro, putz, tenha, seja muito feliz. Mas criar a criança com esses determinados valores, eu espero realmente que os pais dessa criança tenham uma fortuna tão grande, tão grande, tão grande, que ela seja interminável. Porque se um dia esse menino se vir numa situação de necessidade, a chance dele cair numa brincadeira dessa do Momo aí é 1 minuto. Ele vai ser o primeiro. Possivelmente ele vai ser o melhor amigo do Momo e vai ser o primeiro a se matar. Porque ele não vai ter estrutura emocional para ter outros valores, né? Ter uma religiosidade. Religiosidade é diferente de religião. Ter uma consciência de mundo, ter uma consciência de ser humano, do próximo, de como as coisas funcionam. Às vezes hoje ele tem uma sociedade, uma situação mais favorecida, mas ele tem que também ter uma consciência de que do outro lado do mundo, e que não é tão grande assim, existem outras pessoas numa situação bem pior, bem difícil, bem complicada, né? Que dariam tudo para estar no lugar dele. Então, para ele falar quanto custa o outfit, quanto custa o relógio, quanto custa o tênis, quanto custa a cueca que ele postou ali, eu particularmente falaria uma série de coisas, e eu vi inclusive a entrevista da mãe dele, que a mãe dele deu, dizendo que ela tinha que mostrar mesmo e fazer uma série de coisas. Mas, assim, é um direito que ele tem? É um direito que ele tem para ele, para si próprio, para olhar no espelho e falar. Mas a partir do momento em que ele externa de uma forma extremamente arrogante, tentando demonstrar que ele é melhor do que alguém porque ele tem um pouco mais de dinheiro, lembre, dinheiro acaba, educação não. Eu acho que falta hoje muita educação para que esse tipo de brincadeira imbecil não continue impactando na sociedade, colocando o meu filho a risco, colocando o seu filho a risco. Meu filho recebeu essa mensagem de um desgraçado que está em qualquer lugar do mundo tentando matar as crianças. O próximo pode ser o seu. Cuidado. Abraço, boa semana para vocês.